Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo semestre de 2020. Espero que estejam todos bem, com saúde. Eu sei que todos nós gostaríamos de estar na escola, presencialmente, voltando às aulas normalmente, porém isso ainda não é possível. Portanto, nós prosseguimos por enquanto com as aulas remotas, com as aulas online, ok? Esse mês de agosto será dedicado então para a gente fazer uma retomada daqueles conteúdos trabalhados no semestre passado. Para isso, eu quero começar com vocês uma revisão do simulado de física, tá? Muitos de vocês reclamaram que não conseguiram fazer, que não entenderam, que tiraram a nota baixa. Então, eu quero explicar de antemão para vocês que esse simulado, aquela nota que vocês tiraram, ela não é uma nota quantitativa. A nota que você tirou não vai para o seu boletim. Ela é uma nota qualitativa. O que é isso? É para você se autoavaliar daquele conteúdo que foi trabalhado durante o semestre, quanto dele você conseguiu aprender, né? De 10 questões, de todo o conteúdo, quanto você conseguiu acertar, quanto você conseguiu aprender. Então eu quero que vocês me falem as principais dúvidas de vocês, que conteúdo que vocês querem que eu dê um reforço maior, e a participação de vocês é o que vai tornar o ensino-aprendizagem muito mais significativo para todos nós. Ok? Conto com a participação de vocês. Vamos então para a correção do simulado? Vamos então para a questão número 1. A questão número 1, ela fala sobre o conceito de calor e temperatura, A1 e A2, né? Isso foi visto um pouco antes de nós entrarmos então nesse período de aulas remotas, tá? Antes do REAMP, nós vimos então o que era calor e temperatura. Vamos lá? Dentre as afirmações de temperatura a seguir, qual a melhor definição de temperatura para quem? Para a física. Qual dessas aqui melhor representa a definição de temperatura para a física? Primeira, grau de agitação das moléculas. Segunda, medida do calor. Terceira, energia térmica. Ou quarta, calor é uma energia térmica que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura até que atinja o equilíbrio térmico. Bastante atenção nessa questão aqui, porque tem uma afirmativa verdadeira, mas que está no contexto errado. Muitas vezes nos concursos, nos Enems, aí, isso te induz ao erro, tá? Porque é uma afirmativa certa dentro de um contexto errado. Eu estou perguntando o que é calor? Eu estou perguntando o que é o quê? Temperatura para a física. Esse conceito aqui está certo, porém é o conceito de calor. Eu quero saber o que é temperatura. O que é temperatura? Temperatura não é calor. Temperatura na física é a medida de agitação molecular, ou seja, ela mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais agitadas estão as moléculas de um corpo, maior é a temperatura. Quanto menos agitação, menor a temperatura. Então a resposta certa é a primeira. Muito cuidado, tá? Ler sempre uma, duas vezes com bastante atenção antes de responder a questão, ok? Número 2. Dentre as afirmações de calor a seguir, qual a melhor definição de calor para a física? Agora sim, calor. O que é calor? Calor não é a sensação térmica, né? Você está com calor, você está com frio, você está sentindo a temperatura alta ou a temperatura baixa. Calor é uma energia. E essa energia flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura quando há o quê? Diferença de temperatura entre eles. Só existe calor se houver diferença de temperatura. E quando para de existir calor, os corpos entram no chamado equilíbrio térmico, que é o quê? Igualdade de temperaturas. Os dois corpos ficam com a mesma temperatura, tá? Então aqui, ó, não é sensação térmica, então isso daqui não pode ser. E não é uma energia atômica também. É o quê? Ou é essa questão, ou é essa alternativa, ou é a última alternativa. Calor é uma energia térmica que flui do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura? Não, né? Ele flui do quê? Do maior para o menor. O fogo, que tem maior temperatura, cede calor para a água que está em menor temperatura. O gelo, que está derretendo, ganha calor da mão, que tem uma temperatura maior do que ele, certo? É sempre do maior temperatura para o menor temperatura. Então, vamos ler a última? Calor é uma energia térmica que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, é a última questão, certo? Muito bem. Vamos para a questão número 3. De acordo com a tirinha, calor e frio estão relacionados a quê? Vamos ler então a tirinha? Então, aqui nós temos uma tirinha do Garfield, né?
e ele tá acordando ali, ele fala, ufa, né? Tá suando, tá ofegante. E ele diz, nossa, que dia quente. Aí ele ainda continua, né? Não são nem 11 horas e está sufocante. Eu estou derretendo. Como um ser vivo pode suportar isso? Aí o John fala, bom dia, dorminhoco, aqui está o seu café. Aí ele toma o café, o que acontece? Ele diz que o café está o quê? Frio. Como pode, né, duas condições no mesmo contexto serem para a temperatura ambiente está muito alta a temperatura e para o café a temperatura estar baixa, estar frio e estar quente ao mesmo tempo. O que isso significa? A condição da pessoa? Não, né? Garfield não sabe o que é calor? Talvez. Condição do clima? Também não, né? Porque o café a uma temperatura ele está bom, a outra temperatura ele não está tão bom assim. Ou a última, sensação o quê? Térmica, que varia de pessoa para pessoa. A sensação térmica ela é subjetiva, porque cada pessoa tem uma sensibilidade ao calor diferente da outra pessoa. Então eu posso sentir calor e a outra pessoa estar com frio, ou ao contrário, eu posso estar com frio, que é o que mais acontece, e a outra pessoa estar com calor. Aquela velha história de liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, né? Quem é da sala do ar-condicionado sabe. Toda hora, um aluno tá com frio, outro aluno tá com calor. Ou às vezes chega lá às 7 horas da manhã, o menino tá pegando fogo e tem gente que tá sentindo frio ainda. Então, a sensação térmica, a tolerância a essas variações de temperaturas varia de pessoa para pessoa, porque depende do metabolismo, depende de uma série de fatores inerentes à pessoa, ok? Então, a sensação térmica ela é subjetiva, ou seja, ela varia de pessoa para pessoa. É isso que o Garfield está falando aqui. Pro tempo tá quente, mas pro café está... Questão número 4. De acordo com os processos de ganho de calor, ou seja, processos endotérmicos, o que são os processos endotérmicos? São aqueles que o corpo recebe calor. O calor vai para dentro do corpo, ele não perde calor para o ambiente. Em qual opção a seguir, todos os fenômenos podem ser classificados como endotérmicos. Vou deixar para vocês a imagem aqui dos processos, né, endotérmicos e exotérmicos, baseados na mudança de estado físico, ok? Todas essas mudanças de estado físico, todas as três, têm que ser endotérmicos. Não basta apenas uma, tem que ser as três, ok? Primeira alternativa, orvalho, fundir ferro e congelamento da água. O que é o orvalho? O orvalho é a liquefação, o vapor de água que está na atmosfera, resfria e se transforma novamente em líquido. Então, era vapor, voltou a ser líquido. Então, ele é um processo endotérmico? Não, ele é um processo exotérmico, ou seja, houve perda de temperatura para o ambiente, ok? Fundir ferro. Fundir ferro é um processo de fusão. Fusão é um processo endotérmico, tá? Então, fusão, fundir ferro, sim. Congelamento da água também é um processo exotérmico, é um processo de solidificação, a perda de calor para o ambiente. No caso, geladeira, freezer, etc, tá? Então, a número 1 não pode ser, porque tem dois processos aqui que são... Alternativa 2, ferver água, chuva, derreter gelo. Ferver água é um processo de vaporização, então é um processo endotérmico. Chuva é um processo exotérmico, ou o vapor de água, como no orvalho, né? O vapor de água se transforma em água, a perda de calor, é a liquefação. Derreter gelo também é um processo endotérmico. Então, temos dois processos endotérmicos e um processo exotérmico. Próximo, orvalho, chuva e fundir ferro. Orvalho é um processo endotérmico? Não, é um processo exotérmico. E a chuva, exotérmico, e fundir o ferro é um processo endotérmico. Então, temos dois exotérmicos, a perda de calor para o ambiente, e um processo endotérmico. O último, ferver a água, fundir o ferro e derreter o gelo. Sim, todos os três são endotérmicos, porque ferver a água é um processo de vaporização, a ganho de temperatura. Fundir o ferro é um processo de fusão, também é um processo endotérmico. E derreter o gelo é um processo endotérmico, porque também é fusão, assim como fundir o ferro, ok?
Essa dava para dar uma complicada, né? Porque tem que ler com muita atenção. Sempre, nunca se esqueça de ler com atenção a questão, ok? Vamos para a questão número 5, então. Um gás ideal é aquele onde as suas moléculas... Quais são as características de um gás ideal? Um gás ideal tem 4 características principais. Quais são elas? As moléculas desse gás se movem ao acaso, ela tem volume desprezível, ela colide elasticamente com o recipiente e com as moléculas e elas não exercem ações mútuas, ou seja, não exercem paração e reação, ok? Essa aqui também é uma questão fácil, só que o que acontece? Fácil quando você pode consultar, no caso, né? Porque senão você tem que decorar. O que acontece? Eu coloquei aqui algumas palavras, vocês tinham que ficar muito atentos na hora de ler, não é só marcar, né? Tem que ler com muita atenção. Então, a primeira, se move ao acaso? Check, né? Então, a primeira, ok. Não exercem ações mútuas? Check também, né? Certo. Tem volume desprezível? Também. Colidem inelasticamente. O que é inelasticamente? Colide e gruda. Não, né? Elas colidem elasticamente. Vou deixar para vocês aqui a aula sobre os gases ideais, tá bom? Então, não é a questão número 1. Questão número 2. Se movem ao acaso, exercem ações mútuas e têm volume desprezível. Colidem elasticamente. Então, vamos conferir. Se movem ao acaso? Sim. Exercem ações mútuas? Não. Então, a partir da segunda característica, errado. Se movem ao acaso, não exercem ações mútuas, têm volume desprezível e colidem elasticamente? Sim. Questão corretíssima, né? Colidem elasticamente. O que é isso? Como se fossem bolinhas de sinuca, né? Colide, separa, colide, separa, colide, separa. Ok? E a última, né? Vamos ver o que está errado nessa afirmativa. Se movem ao acaso, check. Não exercem ações mútuas, check. Tem volume considerável? Volume desprezível, tá? Então, essa também está errada na terceira característica, ok? Próximo. Número 6. Qual deve ser a temperatura final de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 300 Kelvin, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem? Então, eu quero que para qual temperatura que deve ir aquele gás, para que tanto a pressão quanto o volume dupliquem. Então, para essa questão, nós vamos utilizar a Lei Geral dos Gases, que é o Piviti-Povetov. Vamos, então, tirar os dados do exercício? Vamos lá, então. Ele fala assim, que a temperatura inicial... Então, T0 é igual a 300 Kelvin, 300 K. E aí, ele não me dá nem volume inicial, nem pressão inicial. Então, a gente vai chamar de P0 e V0. Da mesma forma, eu quero saber a temperatura final, mas eu quero que o volume final seja o dobro do volume inicial. O que é o dobro? 2 vezes. E a pressão final seja a mesma coisa, 2 vezes a pressão inicial, ok? Então, Piviti-Povetov. No Piviti, que é tudo final, eu vou colocar, então, esses valores aqui. Então, ó, 2 P0 vezes 2 V0 dividido pela temperatura final, que eu não sei qual que é o valor, certo? Quem que é a pressão inicial? Eu não sei, então continua V0. Volume inicial V0 e temperatura inicial, essa sim eu tenho o valor, que é 300. Nesse caso, então, o que eu posso fazer? Cortar os que são iguais, certo? E aí eu vou ficar com 2 vezes 2 sobre T. Aqui, como eu não tenho número, fica 1 no lugar, 300 embaixo, ok? Vou resolver aqui, 2 vezes 2... 4 sobre T é igual a 1 sobre 300. Faço multiplicação cruzada. T vezes 1, começo sempre pela variável, né? É igual a 4 vezes 300. 4 vezes 300 é 1.200 Kelvin. Então, a resposta certa é 1.200 Kelvin, certo? Vamos para a próxima. Essa questão aqui é sobre massa molar. Massa molar vocês estudaram na química, perdão. Na química também vê esse conceito de massa molar, porém ele também é utilizado na física, tá bom? Porque ela é uma característica física da substância química, ok?
Vamos ler a questão? A massa molar do neônio é 20 gramas por mol. Qual o número de mols contidos em 400 gramas de neônio? Então, ele quer saber o que? Número de mols. Qual que é a fórmula que nós vamos usar para calcular o número de mols? Número de mols, N, é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Massa molar pode ser tanto emão, eminho, quanto apenas emão, tá? Depende aí do professor que está trabalhando. Vamos tirar então os dados. Você tem aí, número de mols é o que eu quero saber. Massa molar é igual a 20 gramas por mol. E a massa em gramas é 400. Em 400 gramas de neônio, quantos mols nós temos? Então, eu vou substituir no lugar de emão, eminho, vou substituir no lugar, perdão, de eminho, que é a massa, eu vou substituir por 400, que são gramas. E dividir pela massa molar. 400 dividido por 20. Vou cancelar, então, o zero e vou dividir. 40 por 2 é igual a 20. 20 o quê? 20 mols, ok? Só para a gente relembrar, vou deixar a aula para vocês aqui sobre essa matéria. E só para a gente ter uma ideia do que significa mols. Mols é como se fosse um agrupado de moléculas, né? A constante de Avogadro lá que nós vimos é a quantidade de moléculas que eu tenho em um mol, certo? Isso então é número de mols, ok? Vamos então aqui, falta a gente marcar, né? Qual que é a resposta certa? 20 mols, ok? Vamos agora para a questão número 8. Questão número 8 significa CNTP. CNTP são condições normais de pressão e temperatura, tá? O que são as condições normais de pressão e temperatura? São a temperatura a 0 Kelvin e pressão a 1 atmosfera, certo? Então vamos para as alternativas. Centro Nacional de Temperatura e Pressão, usamos T igual a 273 Kelvin, P igual a 20 newtons por metro quadrado? Não, né? Condições normais de pressão e temperatura e pressão, certo? Usamos temperatura 0 graus Celsius? Sim. Pressão 1 atm. 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, 1 atm ou 10 elevado a quinta newtons por metro quadrado, tá? Isso aqui em unidades dos SI. Então, a resposta certa é a número 2. É a alternativa aqui na minha ordem 2. Questão número 9. Sabendo que 2 mols de um gás ocupam um volume de 5 litros a uma pressão de 4 atm, dado R igual a 0,082 atm vezes litros por mol vezes Kelvin, qual a temperatura aproximada desse gás? Nós vamos utilizar a equação de Clapeyron, né? Que é a equação geral dos gases. Qual é a equação geral dos gases? PV é igual a N vezes R vezes T. Vamos tirar os dados do exercício? Qual que é a pressão? Pressão é 4 atm, certo? Em atms. Qual que é, então, o volume? Volume de 5 litros, tá? Nós temos também número de mols, que ele falou no início da questão, que é 2 mols. Eu tenho também a constante. Agora, nessa constante aí é que nós temos que observar. Olha os dados da constante que nós temos. ATM vezes litro por mol vezes Kelvin. Ou seja, pressão tem que estar em ATM, volume tem que estar em litros, número de mols tem que estar em mols e temperatura tem que estar em Kelvin. Lembrando que sempre temperatura aqui em termodinâmica tem que ser usada em Kelvin, tá bom? Qualquer exercício. Então, a constante universal dos gases aí é 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin, certo? Vamos substituir então. P vale 4, está em atm igual a constante universal dos gases. O volume está em litros também, conforme a unidade de medida da constante universal. Mols, número de mols 2, a constante 0,082 e eu quero saber o que? Temperatura, certo? Então, 4 vezes 5 é
20. 2 vezes 0,082 fica 0,164 vezes T. Tá multiplicando, eu passo dividir, então vai ficar 20 dividido por 0,164. Isso é igual a temperatura. Quanto que vai dar essa temperatura aí? Essa temperatura aí vai dar quanto? Vai dar aproximadamente 121,9, que é 122 o quê? Kelvins, ok? Então, a opção 122. Agora, a última questão. A energia que se deve fornecer a 20 gramas de gelo, inicialmente a menos 5 graus Celsius, para que ele se transforme completamente em líquido a 0 graus Celsius em calorias é... Aí eu dei os dados para vocês. Calor específico do gelo, calor latente de fusão, para nós podermos calcular. Isso daqui eu vou ter então que calcular o quê? Vou ter que calcular a energia total, quantidade de calor. Quantidade de calor, nós temos então duas formas. Quando eu tenho aumento ou diminuição de temperatura, eu tenho o Q macete, que é igual a MC vezes ΔT. E quando eu tenho mudança de estado físico, eu tenho Q mala, que é igual a M vezes R, ok? Nessa questão aí, eu vou ter os dois processos, porque eu vou ter que aumentar a temperatura do gelo até 0 graus Celsius, depois transformar ele em água, depois somar as duas energias, ok? Então vamos lá, vamos tirar primeiro os dados do exercício. Aí o exercício me deu a massa de gelo, que é 20 gramas. O que mais? Temperatura inicial do gelo, que é menos 5 graus Celsius. Temperatura de fusão do gelo, 0 graus Celsius. Calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama, certo? Vamos lá então, passo 1. Passo 1 é o quê? Aquecer o gelo. Para aquecer o gelo, eu tenho mudança de temperatura. E mudança de temperatura é o quê? Que macete. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, meu Q vai ser igual. Qual que é o valor da massa? 20. Calor específico do gelo, 0,5. E a variação de temperatura do gelo vai ser o quê? A temperatura que ele vai virar água, menos a temperatura inicial dele, que é negativa. Como é negativa, eu coloco entre parênteses, certo? Então, meu Q vai ser igual 20 vezes 0,5 multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 20 vezes 0,5 é igual a 10. Menos com menos é mais. 0 mais 5 é 5. Vai ficar 10 vezes 5. Quanto que é 10 vezes 5? 10 vezes 5 é 50. 50 é o quê? Calorias. Ok? Passo 1, certo. Depois, qual que é o próximo passo? Transformar o gelo em água. Quando eu tenho aquecer ou resfriar, que macete. Quando eu tenho transformar, eu tenho o quê? Que mala. Q igual a M vezes L. Ok? O que é o que eu quero achar? Vou chamar esse Q de Q2 e vou chamar aquele Q anterior de Q1, só para a gente ter uma diferenciação dos passos, ok? A massa é a mesma, ele não mudou a massa, 20 gramas. E o calor latente de fusão é 80. 80 vezes 20. Quanto que é 80 vezes 20? 2 vezes 8, 16. Quantos zeros eu tenho aqui? 2 zeros. E aqui eu vou colocar o quê? Calorias, ok? Unidade medida. Tem mais alguma coisa para fazer? Não, porque ele quer somente líquido a 0 graus Celsius. Transformou, ok. Agora eu vou calcular o calor total. O meu calor total vai ser a soma de todas as quantidades de calor. Eu vou ter 50 mais 1.600. Quanto que é 50 mais 1.600? 1.650 calorias. Ok? 1.650, vou marcar aqui. Terminei, vou enviar. Aqui eu tenho que colocar meu nome, né?
Andréia. De qual sala, hein? Qual sala? Essa eu vou deixar aqui oculto para vocês, qual sala eu coloquei. E aqui eu vou enviar. Vamos ver quanto eu tirei. Eu tirei 10 de 10. Todas as questões estão corretas. Então, só para a gente fazer um resumo aí dessas questões. Nesse simulado teve, então, termodinâmica, que a gente falou um pouquinho sobre os gases ideais e falou também um pouquinho sobre a equação geral dos gases e a equação de Clapeyron, ok? Nós também vimos quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente e também falamos um pouco sobre os conceitos de calor e temperatura e também de sensação térmica. Mais dúvidas, então, vocês podem me procurar. Eu vou estar, então, recebendo as dúvidas de vocês para a gente poder conversar um pouco mais, certo? Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima aula.